estão me ouvindo agora? É bom ver vocês aqui, juntos, para adorar o nosso Deus. Vocês entendem o quanto nós somos privilegiados por conhecermos a verdade, por reconhecermos quem é o nosso Deus e o grande privilégio que nós temos de poder cultuá-lo? Ainda dá? Obrigado. Às vezes nós fazemos coisas tão repetidas que a gente acaba esquecendo, né, o valor, né, de cultuar o nosso Deus, o privilégio de cultuar o nosso Deus, de poder ter esse tempo, com a certeza de que Ele também está nos ouvindo, de que Ele está prestando atenção em nós, e isso é muito importante. Durante a canção, uma frase me chamou a atenção: o meu maior prazer é te servir. Eu falei, caramba, às vezes a gente canta, não é? Tão comum, e naquele momento essa frase me chamou a atenção, né? Porque eu sei que nem sempre para mim o melhor momento é quando estou servindo a Deus. Muitas vezes é, e graças a Deus, né? Mas nem sempre é meu maior prazer. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos estudando, né? Sobre como nós podemos ter um ano e uma vida de valor. Eu separei essas mensagens justamente no começo do ano, já estamos quase na metade do ano, não é? Mas o meu alvo é nos estimular, nos desafiar a participarmos de todos os ministérios da igreja, conforme as nossas forças, né? Como uma forma de adoração ao nosso Deus, como uma forma de servir a Deus, e não existe outra forma de servir a Deus que não seja servindo uns aos outros. É dessa maneira. Então, anos sem Jesus, anos sem valor. Boas ações, serviços e decisões sem estar em comunhão com Jesus, e quando eu falo em comunhão com Jesus, é amando a Jesus e amando aos irmãos. É dessa forma que nós vivemos em comunhão com Jesus, amando a Jesus, o nosso Deus, e amando também os irmãos. Sem isso, nada tem valor daquilo que nós fazemos para Deus. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para termos um ano e uma vida que vale a pena ser vivida, é preciso permanecer em Cristo, amando a Jesus e amando os irmãos da fé. Então, permanecer em Cristo, novamente, se resume nisso: amando os irmãos e amando a Jesus. Em João capítulo 13, versículo 1, que nós já falamos um pouco, mostra lá Jesus, a declaração de João a respeito de Jesus: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, a ênfase desse texto é o amor que nós devemos demonstrar uns pelos outros. A Bíblia nos ensina que devemos demonstrar amor também para com os de fora, para com os descrentes, dando bom testemunho e evangelizando. Mas esse texto enfatiza essa verdade, né? Em demonstrar amor uns pelos outros, amor pelos salvos, o amor entre os irmãos em Cristo. Nós vimos que permanecemos em Cristo e para que Ele permaneça em nós, é necessário que o motivo supremo de tudo que fazemos, pensamos e sentimos seja imitar a Jesus para honrá-lo. E vocês estão ouvindo isso já pela quinta vez, né? Porque eu quero que fique gravado aqui na nossa mente. Quer dizer, qual foi a motivação que nos tirou da cama hoje para virmos aqui? Qual foi? Tá bom? Tem que ser esse aqui, ó. Tá bom? Eu vim aqui para adorar a Jesus, para aprender a respeito de Jesus e para imitar a Jesus. Para permanecermos em Cristo, é necessário imitar a demonstração suprema do seu amor por nós,
que o levou a sofrer até as últimas consequências. E hoje nós vamos celebrar a ceia. Vocês que estão aí, por favor, lembra aquela plaquinha ali? Hora que for faltar 5 minutos, hora que for 10h35, você levanta a placa 5 minutos para mim. Eu quero separar 20 minutos para celebrarmos a ceia hoje. Às vezes a gente celebra a ceia de maneira tão rápida, né? E hoje eu quero separar esse tempo, tá bom? Para permanecermos em Jesus é necessário servir amorosamente os irmãos em Cristo, imitando a sua suprema humildade. E é sobre isso que nós estamos falando. Então, na semana passada, e essa aqui também, eu vou enfatizar o terceiro item importante. Jesus serviu os seus discípulos com profunda humildade, mesmo diante do orgulho deles, estabelecendo o padrão que devemos seguir para evidenciar que permanecemos nele. Vocês lembram? Pedro estava preso, né? A mente de Pedro era a mente da sociedade em que ele vivia. Por isso que ele não aceitou de bate-pronto que Jesus lavasse os seus pés. Ele acreditava que existiam serviços inferiores que deviam ser feitos por pessoas inferiores. Ele acreditava nisso. Na verdade, todos os discípulos acreditavam nisso. Esse serviço não é para mim, né? E ele vivia nesse contexto, e nós vivemos nesse contexto também. E é nesse contexto que Jesus, naquela situação, lava os pés dos discípulos, e ele diz: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E agora eu quero falar um pouco sobre isso, não é? Desenvolver um pouquinho esse verbo extremamente importante que está nesse texto, né? Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Essa palavra escolhida lá no original significa uma dívida que deve ser paga. Esse é o significado literal dessa palavra. É estar em débito com alguém, é aquilo que é devido a alguém, é uma dívida. É usado de maneira metafórica para uma dívida que deve ser paga de boa vontade. É usada para disposição benevolente, mas que é obrigatória, que é esperada. Deus espera que nós, por devoção a Ele e por amor a Ele, pratiquemos esse serviço uns aos outros. Então, nós temos que encarar como uma dívida, mas é uma dívida que vai ser paga de forma alegre, de boa vontade. Eu não sou muito a favor disso, mas a minha família, que são descrentes, eles gostam muito de viajar, não é? E é impressionante como eles pagam, né, as viagens deles em prestações, não é? E eles pagam com alegria. É uma dívida porque eles vão desfrutar daquilo que eles querem. Eles assumem essa dívida para desfrutar poucos dias ou poucos momentos de prazer. Então, eu quero usar essa ilustração para nós como uma dívida que nós temos prazer em pagar quando nós estamos servindo uns aos outros. Algo que devemos fazer com alegria, mas entendendo que é uma grande responsabilidade. Esse verbo ele é usado lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8, quando diz: a ninguém fiqueis devendo, é o mesmo verbo, coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Então, nós temos que entender que essa questão de servir uns aos outros, exemplificado por Jesus no lavar os pés, e de maneira muito mais intensa, nós vamos relembrar na ceia do Senhor também, ok? É o que Deus espera de nós. Jesus, tendo nos amado, nos amou até o fim.
até o último fôlego de vida dele, como Deus homem, antes da ressurreição, ele demonstrou esse amor o tempo todo. Por isso é que é necessário que nós aprendamos a imitar esse tipo de amor. E precisamos entender cada vez mais esse tipo de amor. Jesus está nos ensinando que o verdadeiro exercício do amor consiste em servir uns aos outros em todas as necessidades, mesmo aquelas que exigem de nós sacrifício extremo. É viver a humildade e mansidão com alegria, inclusive nas tarefas que não nos agradam, como lavar os pés sujos uns dos outros, expressão concreta do nosso amor a Deus e aos irmãos. Então, precisamos aprender a servir de boa vontade, inclusive em tarefas que nós procuramos evitar a qualquer custo, porque isso é uma das provas de que nós estamos demonstrando amor para com Deus, aquele amor de verdade. Na semana passada, rapidinho, eu fiz 3 perguntas para nos autoavaliarmos. Como cada um de nós deve praticar a tarefa considerada extremamente humilhante de lavar os pés uns dos outros na IBNA? Quais ministérios da IBNA melhor traduzem o princípio teológico do lavar os pés em ações práticas de serviço? Quais ministérios da igreja exigem maior renúncia pessoal e nos tira completamente da nossa zona de conforto em favor do próximo ou da coletividade? E também eu falei rapidinho sobre 4 critérios que nós devemos levar em conta ao nos voluntariarmos amorosamente para servir. O critério dos dons e talentos, isso é, eu fui equipado com Deus de maneira sobrenatural e eu tenho que levar isso em consideração ao servir. Eu preciso servir com os meus dons e com os meus talentos, ok? Nós vimos que Pedro resumiu os dons em 2 áreas. Na área de exercer o dom verbalmente, o falar, e também fisicamente, fazendo as coisas. Mas não é o único critério. Também existe o critério da necessidade real. Deus tem serviços para nós que não é aonde nós nos sentimos bem ou gostamos, mas aonde o corpo está precisando. Então temos que levar em conta as necessidades. Mostrei vários textos bíblicos. O terceiro critério é o custo, que normalmente tem a ver com desconforto, aonde mais dói no meu eu. Temos que levar isso em consideração, que exige grande esforço, aquilo que consome o nosso tempo, que consome os nossos recursos, e às vezes nós não vemos os resultados que nós gostaríamos que acontecesse, mas ainda precisa ser feito. E o critério da perspectiva futura, servir pensando também nos galardões e nos tesouros lá no céu. Eu enfatizei que nós vivemos numa cultura imediatista. Geralmente a gente faz aquilo que a gente vê o resultado mais rápido. E nós negligenciamos as coisas que às vezes não vamos ver o resultado, ou o resultado vem bem depois. O exercício de avaliar o quanto precisamos renunciar ao nosso eu, ou seja, o quanto nós vamos perder a nossa vida, servindo nos ministérios da igreja, é o termômetro mais preciso para sondar as verdadeiras motivações do nosso coração. Nós ainda somos pecadores, nós temos muitos interesses competindo com os interesses de Deus, tanto eu como vocês. Por isso que nós precisamos constantemente nos avaliar de como e quanto estamos servindo. Principalmente quando vem aquela tentação. Será que eu vou ou será que eu não vou? Nessa hora, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos lembrar daquilo que nós estamos ouvindo aqui, para que a gente possa tomar as decisões, para que possamos pensar, dessas quatro critérios. Nós vamos colocar isso em prática, ok? Senão nós vamos fracassar. E eu confessei na semana passada que, para mim,
né? O principal lavar os pés, não é o único, mas é o principal, é aquele mutirão mensal, que é para muita gente também, eu entendo isso, né? E ali Deus me mostrou, né, que eu vinha, mas por motivação errada. E agora eu tenho que trabalhar para vir com a motivação certa. Eu já sei que a semana que vem tem. Antes eu esquecia quando tinha mutirão. Entende? Agora eu já sei quando tem um mutirão. Até comento com a minha esposa, tem uma roupinha lá, separado, né? Entende? E eu vou falar para vocês, eu estou começando a sentir alegria em vir. Mesmo tendo um monte de coisa para fazer e coisas que eu vou deixar de fazer. Eu quero que isso aconteça conosco em todas as áreas. Mas o mutirão não é a única área, mas é a principal, né? E eu falei sobre isso. Mas a igreja, irmãos, ela tem outras necessidades essenciais. Eu usei o mutirão para mostrar aquele dom de serviço que Pedro mostrou. Ok? Mas existem agora os dons na área de falar e também necessidades para aquelas pessoas que não têm o dom de falar. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre esses ministérios que nós temos na igreja, na qual é importante que todos participem, exceto se haja um motivo que convença a Deus. E aí cada um tem que avaliar a si mesmo, né? A igreja possui necessidades essenciais que envolvem o falar biblicamente. 2 textos bíblicos que deixa bem claro que servir falando biblicamente é uma ordem de Deus para todos os salvos, não apenas para aqueles que têm dom de ensino, não somente para aqueles que têm dom de misericórdia, não somente para aqueles que têm dom de exortação, é para toda a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus foi escrito mais ou menos, talvez, no ano 60, alguns dizem entre o ano 65 e 75, 30 anos depois que Jesus foi ressurreto. E já tinha gente que não gostava de se reunir. Aquele fogo, né, lá daquela primeira igreja, né, lá em Jerusalém, que se reuniam todos os dias, né, já estava indo embora. Imagine hoje, depois de, né, centenas de anos, dois milênios, né, pessoas estavam deixando de se reunir, tinham outros interesses. E ele diz, não deixemos de nos reunir, não deixemos de nos congregar. E em Atos mostra lá que eles se reuniam todos os dias, no templo e de casa em casa, né? Eles arrumavam um jeito de estar junto. Mas como nós temos coisas que competem com aquilo que é importante para nós. Essa palavra admoestações, ela é uma palavra muito genérica. É aquela palavra que vocês já conhecem, paracaléu, é chamar uma pessoa ao lado para conversar coisas de Deus, coisas que edificam. Então, a palavra genérica, por quê? Porque ela significa tudo o que envolve a fala. Ela inclui você chamar do lado para consolar, você chamar do lado para estimular, você chamar do lado para exortar, você chamar do lado para dar um puxão de orelha, mas para animar a pessoa. Entende? Todas essas atividades no falar se resumem nessa palavra. Irmãos, essa instrução não é aquela que está lá em Timóteo, quando Paulo exorta Timóteo a falar em tempo e fora de tempo, porque lá é uma exortação para alguém que tem o dom de liderança, que às vezes fica desanimado e às vezes fica até com receio de falar a verdade em público. Aqui é uma exortação para todos os membros da igreja. Está dizendo que é nossa responsabilidade também falarmos uns aos outros,
aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, as experiências que nós estamos tendo com Deus. Independente do dom, todos nós devemos nos reunir e devemos nos envolver na vida uns dos outros, falando biblicamente, conforme a necessidade. Então, se você percebe que o irmãozinho está lá de cabeça baixa, então você tem que chegar do lado dele e conversar com ele. Essa pessoa, esse irmão, ele precisa, né, ter um coração aberto para poder falar também aquilo que está passando com ele. Nós vivemos um cristianismo muito mascarado, né? Nós não temos plena liberdade nós temos receio, nós queremos nos proteger, entende? Eu sei que nós precisamos levar em consideração o que nós vamos falar e para quem, eu entendo isso. Mas também é importante que nós entendamos que faz parte do plano de Deus, que a gente fale abertamente uns com os outros. E fazendo isso a gente vai correr risco, e o amor corre risco. E qual é o problema? Um outro texto muito importante é esse texto de Colossenses, que é o que eu uso muito, não é? Texto que resume aqui o uso da palavra de Deus entre os salvos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é a Bíblia. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Essa ideia, né, de habitar, né, ela convive com a gente o tempo todo. Somos direcionados pela palavra de Deus. É um imperativo, ela é uma ordem. E depois ele mostra como é que nós cumprimos essa ordem. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Essa palavra instruir aqui é a palavra ensinar, é a palavra doutrinar. É falar de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Mas também ele diz aconselhai-vos. Uma palavra muito usada, né, no meio dos conselheiros, né, aquela palavra noutetel, que é a palavra mente, né, mais o verbo colocar. Isso é, colocar na mente o quê? A palavra de Cristo. É isso que significa, né? Você vai inculcar na outra pessoa, ou você vai falar para outra pessoa sobre a palavra de Deus, colocar na mente. E aí inclui exortar, advertir, admoestar, ensinar e assim por diante. E diz mutuamente, entre si. Não é só, né, do professor para os alunos, não é só do pastor para o povo, não, é entre nós. Agora, irmãos, observe o versículo seguinte, que às vezes nós não mencionamos. É que nem Efésios capítulo 2, 8 e 9. Mas o pessoal esquece do 10, não é? Na qual nós temos que usar as boas obras que Deus preparou de antemão na vida uns dos outros. E no versículo 17, que é a continuação do texto, diz assim: em tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja em ação, e ele resume a mesma coisa que Pedro fez, né? Tudo que a gente fizer, seja usando a nossa boca, seja usando os nossos membros físicos, tudo, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por amor a Jesus. O nome de Jesus revela o quê? Revela quem Jesus é e como ele agiu nesse mundo. Ele está dizendo, olha, vocês têm que fazer imitando o Senhor Jesus. Pensando, falando, sentindo e agindo como ele. Então, nós temos que servir da mesma forma que nós temos que nos esforçar para fazer as atividades físicas da igreja. Se está dentro do seu dom, ótimo. Se temos pessoas suficientes com aquele determinado dom para fazer aquele trabalho, eu e o Maurício não precisamos vir. Mas há trabalho que todos nós precisamos vir, independente. Então nós vamos fazer, não é? Então, servir fisicamente e verbalmente. Servir uns aos outros, falando o que é necessário falar e também realizando tarefas. É ordem para todos nós. Então, todos nós devemos nos envolver na vida uns dos outros, também para ensinar, também para estimular, também para exortar,
e também para repreender. Quem não tem o dom, diante dessa necessidade, tem que participar. Você não tem desculpa dizer, não, mas eu não tenho o dom, vou ficar quietinho. Eu não tenho o dom, não. Vai buscar na palavra de Deus e pedir a Deus sabedoria para você fazer o que você precisa ser feito. Porque Deus te capacita a isso. Você vai precisar lidar com o eu, você vai precisar lidar com a sua vontade, ou com a sua falta de vontade, você vai ter que lidar com isso. Né? A vontade vai determinar se nós vamos fazer o que nós temos que fazer ou se nós vamos nos omitir, se nós vamos desobedecer. E quem tem o dom, irmãos, também tem que lutar, viu? Eu tenho que lutar com preguiça, eu tenho que lutar com o temor dos homens. Não pensa que eu não tenho o temor dos homens, eu tenho sim. Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que lidar com o meu cansaço físico, eu tenho que lidar com o meu cansaço mental, o meu desejo de conforto, e eu lido com isso que nem vocês, eu tenho que lidar com isso. Eu tenho todas essas coisas aqui e muito mais. Não sou diferente de vocês. Né? Então, lavar os pés uns dos outros envolve você combater o seu eu, lidar com o seu eu. Exige sacrifício, entrega, renúncia, esforço. E amor sempre vai exigir de nós esforço. Irmãos, e para suprir isso, a igreja tem 2 ministérios que é fora do domingo. Vocês perceberam que eu não estou falando de culto, não estou falando de participar da EBD. No domingo é fácil vir aqui, ou menos difícil. Fácil, menos difícil. Mas e os grupos céus? Depois de um dia duro de trabalho, depois de você ouvir o que gostaria e que não gostaria o dia inteiro, Deus quer que você participe do grupo céu ou Deus não quer? Será que você ou eu, nós temos desculpas para não participar? Entende? A DNA, 2 vezes por mês. Será que é muito? Eu fiquei pensando nas atividades da nossa igreja. A nossa igreja, ela enfatiza a família. Nós queremos que famílias sejam famílias fortes, entende? E para a família ser forte, né, ela precisa estar junto. Então a gente não fica enchendo vocês de um monte de atividade. Mas tem gente que acha que a gente tem muita atividade. Olha, tem igreja, irmãos, que chama a gente de preguiçoso. Inclusive está se reunindo uma vez só no domingo. Eles dizem que a gente é preguiçoso. Entendeu? Mas nós enfatizamos família, a gente enfatiza também tempo com qualidade. Será que é muita coisa? Reunião de mulheres, homens, martelo e aloés. Não é para lidar uns com os outros e para ajudar? Eu sinto vergonha. Irmãos, desculpe. Eu sinto vergonha da reunião dos homens. Porque eu passo aqui embaixo, eu vejo aqui um monte de mulher. E eu vejo poucos homens lá em cima. E eu vejo esposas que estão aqui, os homens não estão lá em cima. Desculpa, o que você acha que a sua esposa pensa de você? Mesmo que você esteja fazendo uma outra atividade, quando você não participa do grupo de homens, o que você acha que sua esposa pensa de você? Pergunta para ela e não fica brava a hora que ela responder. Eu sei que pode ter sábados que não dá. Para mim é difícil de entender. Afinal de contas, é 10 num ano. Ah, Pierre, mas peraí. A gente tenta dividir, a gente tenta deixar 2 sábados para a família e 2 sábados para a atividade para a igreja. Nem vou para a igreja de Atos, tá bom? Lá no começo. Não quero ir lá porque, não é? Ah, mas tem o grupo, eu sei. Tem o discipulado, bom, eu não sei quantos, eu tenho uma lista lá, né? De quem participa do discipulado e quem não participa. Mas pensem nisso, entende? Por quê? Porque é uma forma de lavar os pés. Isso é de você sacrificar para você poder participar. Irmãos, e não é para vir aqui em grupo céu, com todo respeito, nem em grupo de homens e mulheres, para estudar a Bíblia, porque a gente já estuda. É para vir aqui e contar as suas experiências naquilo que a gente está estudando. É assim que funciona, não fique com vergonha.
dizer quais são as suas lutas, onde você está tendo vitória, onde você está tendo dificuldade. Tira a máscara. Aqui é um bando de pecador, salvo pelo sangue de Jesus, aprendendo a vencer o pecado. É assim que nós temos que nos ver. Senão, a gente está sendo o quê? Estamos sendo qualquer outra religião aí. Não é? A missa, o cara vem, cumpre aqueles ritual, vai embora, sai do mesmo jeito que entrou, às vezes sai um pouquinho mais emocionado, e aí você vai num outro lugar, tudo a mesma coisa. Não, a gente vai vir aqui, para a gente estimular, para a gente chamar atenção, para a gente se animar, para contar as suas lutas. A vergonha significa que o nosso eu ainda está muito grande. Então precisamos fazer dessas reuniões que são bíblicas em todos os aspectos. Muitos irmãos estão sendo fiéis nisso. Muitos irmãos não podem participar de verdade. Não podem, a gente entende. É você e Deus, eu não tenho como dizer o que está acontecendo com você. Eu não tenho essa autoridade e não tenho que ficar julgando. Mas eu quero estimular você. Naquele momento em que você decidiu não vir, você tem certeza que você convenceu Deus? Passou por aqueles 4 critérios e diz, não, está tudo bem para Deus eu não participar hoje. Porque pode ser que esteja mesmo. Entende? Mas é muito importante fazermos esse exercício. Então, muitos têm participado, alguns têm negligenciado, e eu quero que vocês pensem nisso, porque também é uma forma de lavar os pés uns dos outros. Tinha mais coisas para falar, tá bom? Mas eu creio que é suficiente. Só quero apresentar esse texto. Participar dos grupos de estudo bíblico, compartilhando suas experiências e o que tem aprendido da palavra de Deus, é fazer o bem. E fazer o bem rende bênçãos futuras, conforme Gálatas. De novo, nossa cultura é uma cultura imediatista e a gente precisa se livrar disso. E não nos cansemos de fazer o bem. Paulo aqui está resumindo o ensino de Gálatas. Ele está lá no último capítulo, várias mini exortações. E uma delas é essa, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, isso é o tempo de Deus, ceifaremos, se não desfalecermos. Por quê? Porque às vezes o resultado não vem de imediato, e a gente fala, não vale a pena. Entende? Às vezes não acontece aquilo que você gostaria que acontecesse. Às vezes você vem e você sai frustrado. Mas se você veio para servir a Deus, para dar o seu melhor, Ele está dizendo, continue. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Geralmente a gente acha que essa questão de fazer o bem tem a ver com ajudar fisicamente, ajudar financeiramente. Está incluído aqui, mas está incluído fazer todo tipo de bem, que é compartilhar também as suas experiências com Deus, de obediência e experiências de desobediência. Conta também quando você desobedeceu e o que aconteceu, e como Deus agiu na sua vida, e como é que você começou a lutar, né, para vencer. Isso é fazer o bem. Jesus afirmou que participar de lavar pés uns dos outros é um dever. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E Paulo disse, não devam nada a ninguém, exceto o quê? Um amor. Então, que nós possamos praticar isso na nossa vida. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que vão me ajudar na ceia já sabem que é, então a hora que eu chamar vocês vêm na frente, tá bom? Mas eu quero que vocês abram em Marcos. Você vai para o mercado hoje, tem ovo de Páscoa para tudo quanto é lado. Quando as pessoas falam da Páscoa, né, só lembra de coisas que não importam. A
A palavra do Senhor diz que nós devemos celebrar a ceia do Senhor em memória de Jesus, lembrando o que Jesus fez por nós. Então eu quero ler alguns capítulos da palavra de Deus com vocês. Se eu não me engano, nós vamos celebrar a Páscoa no primeiro domingo do próximo mês, não é isso? Tá bom? E nós vamos ter aqui alguma coisa para termos comunhão. Provavelmente uma mensagem evangelística para nós nos lembrarmos dessa verdade e também de visitantes. Mas eu quero esse tempo para nós, porque lá não dá tempo, né, de fazer algo assim, do jeito que a gente possa lembrar realmente de tudo que Jesus fez. Então, Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. É o evangelho que mais resume aquilo que Jesus realizou. Os entendidos dizem que Marcos foi escrito para os romanos, não é? E vamos começar no versículo 32, porque é logo depois de João capítulo 15, 16, depois que foi celebrada aquela ceia, não é? Em que Jesus ensinou, inclusive, a questão do lavar os pés. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Lavar os pés para Jesus foi fácil demais. Lá ele estava querendo ensinar algo importante para os seus discípulos. Aqui, agora, é Jesus e Jesus. É Jesus e Deus Pai. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O eu de Jesus aqui, zero, não é? É o que o Senhor quer. Voltando-se, achou-o dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Então, eu não sei quanto tempo Jesus orou. Eu sei que foi bastante tempo, não é? Provavelmente um pouco menos de uma hora, porque Jesus falou aqui, ó, não deu para vigiar nem uma hora, ok? Mas foi tempo suficiente para eles pegarem no sono. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu fiquei pensando, por que ele falou justamente com Pedro, né? Porque ele já sabia as tentações que Pedro iria enfrentar também, ok? Mas não era só ele que ia enfrentar essas tentações. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E daqui para frente, a gente vai relembrar o que Jesus permitiu que fizessem com ele. E o que Deus Pai permitiu que fizessem com o Filho dele, por causa dos meus pecados e por causa dos pecados de vocês. Conseguem? Imaginem o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, permitindo que fizessem com ele o que foi feito, que era o preço da nossa redenção. E logo
Falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se e disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saísse com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-os, todos fugiram. Seguiu o jovem, coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os serventuários e aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhes disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhes murros e dizer-lhe: profetiza. E os guardas tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-lhe e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem a quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes 2 vezes cante o galo, e tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Logo de manhã, entraram em conselho os principais dos sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-o e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa,
era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que lhes pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vendo a multidão, começou a pedir que lhe fizessem como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: querem que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitavam a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei, então, deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Davam na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram, repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava um epígrafe da sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas escarneceram entre si e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ouvindo isso diziam: vede, chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-o na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde,
por ser o dia da preparação, isso é, véspera do sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se da informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que havia sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada no sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. E depois disso, a história continua, não é? É bom relembrar como Jesus nos amou, qual o preço que ele pagou, como ele foi tratado pelos pecadores, como zombaram dele. É bom lembrar que ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz que quando ele voltar, não será mais dessa forma. Ele vai voltar como Rei Supremo. E aí, os pecadores terão que prestar contas a ele. E pela graça do nosso Deus, por pura misericórdia, agora nós fazemos parte daqueles que creem. Daqueles que, quando Jesus voltar, irão reinar com ele, desfrutar de todas as suas promessas. Que também esse memorial possa nos estimular a servi-lo, enquanto nós aguardamos a sua volta. Amém? Os irmãos que vão ajudar na distribuição da ceia, por favor.